Olá, é tão bom estar aqui de novo com vocês. A sensação que eu tenho é que sim, a gente pode construir muitas coisas juntos aqui nesse canal. Pedacinhos de reflexões que eu vou fazendo e compartilhando com vocês, para mim faz toda a diferença e eu espero que esteja fazendo também diferença para você que está acompanhando o nosso canal. Para você que está chegando, eu vou pedir para você, caso você, sei lá, sinta afinidade com o nosso canal, tenha interesse pelos nossos vídeos, vou pedir para você não esquecer de fazer a sua inscrição e vou pedir também para que você deixe seu like se você gostar do vídeo, tá bom? Esse vídeo, na verdade, eu pensei em conversar com vocês sobre algo que, bem, tem me chamado a atenção, de uma forma ou de outra, sempre me chamou muito a atenção, que é, as pessoas vivem me perguntando qual é a base que a abordagem centrada na pessoa usa para garantir ou dizer que o caminho da tendência à realização, da confiança na capacidade do organismo, para dizer que esse caminho é um caminho que faz sentido. Pois bem, nesse vídeo vou conversar com vocês sobre isso. De fato, a abordagem, ela não tem precursores básicos assim, mas ela tem influenciadores, ideias da época que influenciaram Roger e que fizeram com que ele organizasse a ideia pautada na tendência à realização e pautada também nesse princípio de que todos nós temos capacidade e temos condições de nos autorrealizarmos, né? Bem, mas antes deixa eu dizer quem eu sou, né? Porque se você não me conhece, não sabe quem eu sou. Me chamo Anita Bacelar, sou psicóloga, trabalho com abordagem centrada desde o início da minha carreira profissional. Lá se vão 35 anos. Meus estudos foram muito focados na área de desenvolvimento humano e nas questões que envolvem a psicologia clínica. Acho que por isso parei aqui no Espaço Viver Psicologia, depois de tanto tempo, fazendo a gestão dessa instituição, priorizando essas questões que envolvem o crescimento humano, né? Bem, mas vamos ao nosso assunto. Eu cheguei a comentar, tanto no início desse vídeo, como eu já falei em outros vídeos, que a abordagem tem alguns princípios. Um princípio que eu acho chave, que norteia o conceito da abordagem, é o princípio da tendência à realização, que eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre esse conceito. E esse conceito, ele conversa com a capacidade do organismo de se desenvolver, de ter uma motivação básica mesmo para ir adiante. Então, conversa com uma hipótese de que todos nós temos já a capacidade de atualizar as nossas potencialidades. Pensando nesses dois princípios, então, foi que eu já ouvi as pessoas dizerem, tá, mas e como isso se dá, né? Baseado em que ele está pensando nisso? Nós temos uma história que é uma história muito focada, nos nossos comportamentos, né? Em termos de desenvolvimento humano, nós prestamos por muito tempo atenção na forma como o humano se comportava e tentamos cuidar para que ele não se comportasse de um jeito que fosse prejudicial para ele, fosse prejudicial para as outras relações. Então, o foco da gente, em termos de psicologia geral, né, o foco da gente foi e é, eu acho até hoje, uma questão que envolve a adaptação humana. A questão é como entendemos, a adaptação humana. Será que a gente vai entender a adaptação humana como sendo algo que vem de fora e nos ensinam quais são os comportamentos mais apropriados? Ou será que ela vem de dentro? Ou o processo de adaptação sai de dentro do organismo? Bem, a abordagem acredita, então, fazendo uma síntese que sai de dentro do organismo. E existem 3 ideias básicas que norteiam um pouco, norteiam no sentido de que dá a base de como esse organismo vai. Uma das ideias básicas é o funcionalismo, a outra ideia básica é o pragmatismo, e a outra ideia básica
é a psicologia da Gestalt. Então, na verdade, a abordagem foi criada, sustentada nesses três conceitos psicológicos, nessas três propostas psicológicas, que foram dar, então, nessa prática, né? Numa prática, no caso de serviços, que vão ajudar o indivíduo a ir adiante. Deixa eu dar uma paradinha, porque eu acho que isso é mesmo bem complexo. E, lógico, não vou conseguir esmiuçar detalhadamente tudo aqui nesse vídeo. Então, vou me dar a liberdade de convidar você, se você tem interesse em conhecer esses três conceitos mais aprofundados, vou lhe dizer que talvez seja interessante para você a Escola da CP. Isso. A Escola da CP, ele é um ecossistema inteiramente online, em que você pode acessar todos os conhecimentos que a gente está colocando lá, sobre a abordagem centrada na pessoa, as relações que a abordagem centrada na pessoa tem com o mundo, com os aspectos da psicologia, da tecnologia, da sociologia. As suas interfaces estarão lá, os serviços, como que a gente pode se desenvolver para oferecer serviços na abordagem centrada, tudo lá, tá? E o que eu acho mais interessante nessa escola é que você pode estudar a partir do seu interesse, então você organiza do jeito que quer e bom. E ainda tem aula online, eu estou amando fazer essa escola, porque está me dando a chance de colocar todas as minhas ideias nela, todas as minhas organizações, e não só minhas, mas das pessoas que estão comigo nessa história. Então vai ser um prazer ter você lá. Eu vou deixar na descrição o link, caso você queira conhecer um pouco mais sobre a escola, e espero te encontrar por lá, tá bom? Mas deixa eu te contar, então, quais são esses três grandes princípios e como que eles se relacionam com a abordagem, ou seja, ajudar a abordagem a criar recursos e sustentação para essa hipótese dela. Então, o primeiro que eu falei para vocês foi sobre o funcionalismo. A psicologia funcionalista, ela é uma psicologia que ela acredita que nosso organismo, ele é mais do que o nosso comportamento. O nosso comportamento, eu costumo dizer que é como se ele já fosse a sequência final. Eu não consigo entender o nosso comportamento apenas pelas variáveis externas a ele. Eu preciso entender a intencionalidade do comportamento. Olha como eu estou fazendo nessa hora. O funcionalismo diz que eu preciso compreender o que está dentro. E quando eu penso em intencionalidade, eu penso num todo organizado. Eu tenho um organismo que ele funciona de uma forma integral, e esse funcionamento dele integral está contido crenças, valores, ideias, organizada. É como se a gente estivesse no mundo e a gente caminhasse no mundo com as nossas sensações, as nossas emoções, as nossas percepções, os nossos sentimentos. Então, vem de dentro para fora. E essa organização é que vai dar o comportamento que a gente tem diante da vida. Então, esse processo de reação e de uma adaptação às coisas que estão acontecendo, pelo funcionalismo, diz, para a gente entender o que está acontecendo com esse humano, eu preciso identificar como ele se organizou, como ele está organizando suas emoções, suas sensações, quais são suas intenções, seus interesses, seus valores, suas crenças, porque se eu souber disso, sim, eu vou dar conta de conhecer um pouco melhor ele. Bom, esse é o funcionalismo. Mas conhecer por conhecer, saber por saber, talvez não nos levasse a muitos lugares, né? Então, pegamos uma outra ideia, e a ideia do pragmatismo. O pragmatismo fala que não adianta a gente ficar intelectualizando as coisas, não adiantaria a gente ficar intelectualizando a intencionalidade das pessoas, ou como se a gente fosse separar e organizar sensações, percepções, emoções. Não vai adiantar eu separar e ter uma organização racional para explicar a forma dela reagir. Daí,
O pragmatismo diz assim, ó, que o interessante é que a gente consiga identificar a intencionalidade, as crenças, mas na experiência, ou seja, na vida, que a gente consegue pensar sobre quem somos, o que queremos, como sentimos, o que percebemos. Então, o pragmatismo e o funcionalismo, ele andam lado a lado. Eu vou buscar a intencionalidade da pessoa, entender as suas crenças, os seus valores e as suas motivações, mas estando com ela na experiência e não conversando intelectualmente. Bom, esses dois postos, a gente acaba chegando num terceiro, que também foi bem importante para a gente chegar à conclusão de como que o organismo é um todo organizado e a gente precisa entender o dentro para poder, de alguma forma, ampliar a nossa condição de adaptação, né, lá no mundo. O terceiro é a psicologia da Gestalt, que eu particularmente gosto muito, que ela centra no fato de que a percepção da gente frente à experiência, ela tem uma organização complexa, porque aquilo que a gente percebe, a gente vai dando significados, sentimentos, vai gerando sentimentos, a gente tem sensações sobre isso. Então, entender a forma como as pessoas estão percebendo a experiência, porque cada uma vai ter sua percepção singular, entender a forma como elas estão percebendo a experiência ajuda ela e a gente também, né, a entender a forma como elas estão agindo. Bom, esses três elementos juntos vão dar em algo muito importante para a abordagem que se chama consciência de si. Se de alguma forma nós conseguirmos entender como esse organismo funciona na sua própria experiência, ou seja, levando em consideração o pragmatismo e tivermos um entendimento maior sobre a forma como ela está percebendo a intencionalidade, as crenças e ela na experiência, se juntarmos tudo isso, a gente vai amplificar a consciência das pessoas sobre si mesmo. Vamos conseguir conhecer um pouco mais sobre nós. E aí sim, conhecendo um pouco mais sobre nós, somos mais potentes para continuar atualizando a potência do nosso organismo e de forma adaptada ao meio. Vejam, adaptação não é sinônimo de comportamento. Adaptação é sinônimo de um processo de transformação pessoal. É assim que eu enxergo essa palavrinha que eu acho bastante complicada. Bem, vou ficando por aqui. Eu espero que, de alguma forma, tenha sido uma possibilidade de você enxergar um pouco mais as bases de onde vem essa organização de ideias da abordagem centrada. Não, ela não é solta, não, ela não é aleatória, ela tem seu pezinho no chão e ela sabe muito bem por onde está indo. E vou dizer de novo que se você quiser saber um pouco mais sobre essa base da abordagem, que eu acho que dá muita segurança para a nossa atuação profissional, não esquece, passa lá para conhecer a Escola da CP. Vou adorar estar com você, discutindo sobre isso e criando cada vez mais reflexões bastante produtivas para a nossa prática profissional. Um beijo grande, obrigado por ter ficado comigo até aqui, te espero no próximo vídeo.